ele significa todos os começos são difíceis, ou tudo é difícil antes de ser fácil. Isso. Isso aqui, Deixa vazio. passei esse aqui, ó. Passei isso aqui. Então. Sim. Dele tá faltando esse lá. Nem três. Ah, isso aí? Olha lá. Ele tinha tirado. Tá com um som tão grande que ele tá até perdido. Tá com um som tão grande que ele tá até perdido. O povo tá cheio demais. Meu Deus, é assim mesmo. Depois ele ativa. Vamos lá, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Todos os começos são difíceis. Ou tudo é difícil antes de ser. Irmãos, isso é uma base que os judeus utilizam e eles criam seus filhos com essa mentalidade, mostrando para as crianças quando as coisas dão errado, é que eles têm que voltar lá no lugar onde está dando errado e refazer, melhorar, né? Entender o que está dando errado para que ele possa progredir ali sucessivamente. Às vezes as crianças judias também, elas são criadas com a mentalidade assim: o pai entrega um bolo de pote para ela vender, o pai entrega alguma coisa para ela crescer, e aquela criança, ela é trabalhada, e quando as coisas dão errado, o pai ensina aquela criança a utilizar ou a criar essa mentalidade, uma mentalidade mostrando para aquela criança desde cedo que tudo é difícil, não existe nada fácil neste mundo, e todos os começos são difíceis antes de ser fácil. Irmãos, use essa visão para tudo na sua vida, para todas as áreas que forem possíveis, para que você possa, né, usufruir o máximo possível. De olho nessa lição aqui agora. De olho nessa lição. Essa daqui é uma da lição. É uma das lições. E eu entreguei para vocês 2 livros aí também, dentro aí. Sombrinhos. Esse vai ser o primeiro material específico. Só que eu estou querendo, dentro de um mês, toda semana, mesmo com esse material, toda semana será uma aula exclusiva. Não vai ser um curso onde tem uma aula assim. Então, ou seja, o conteúdo será sempre aperfeiçoado, correto? Ou seja, hoje nós estamos fazendo esse material, mas é bem provável a gente trabalhar. Então, cada aula ou cada ministração será um trabalho um pouco mais avançado e tentar entregar um pouco mais. Não será um curso monótono, tá, meus irmãos? Será um curso com mais, né, intensidade, né? E um ponto muito importante aqui, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, verso 9, verso 20
Quem trouxe o caderno 10 matéria, ou 20 matéria, ou qualquer material de estudo, pode estar também acompanhando um pouco mais sobre as informações. Tem informações que vai estar escrito, mas tem informações que eu vou estar a falar. Mateus 9:20. Primeiro para a gente trabalhar. Mateus 9:20. Na lição tem ele, tá? Mateus 9:20. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e outra Bíblia fala que ela tinha uma hemorragia, chegando por detrás dele, tocou a orla, ou o manto, ou o cálice da sua veste. Quem trouxe caneta e papel, você precisa pegar 4 informações aqui. Que em tudo nós trabalhamos com essa metodologia, em tudo. Eu vou pregar, eu vou ensinar, sempre você prestar bastante atenção. Para pregar eu só preciso de um versículo. Para ensinar também eu só preciso de um versículo. Isso acaba você se tornando mais o quê? Mais objetivo. Se você ler 3 versículos, você está falando para aquela tribuna que você vai explicar os 3 versículos. Correto? Se você ler 10 versículos, você está falando para aquele público que está ali que você vai explicar 10 versículos. Se você ler João 11:35 e fala Jesus chorou, você está falando para aquele público que você vai explicar sobre Jesus chorou. E tem 2 visões: ou eu vou ministrar, pregar, ou eu vou ensinar. São 2 coisas completamente diferentes. Vou pregar num culto à noite, um versículo é o suficiente para você alimentar a sua alma por dias, semanas e meses. Tem pessoas que ficam 60, 80, 90 dias só com versículo. E é muito bom você ler a Bíblia assim, porque você acaba o quê? Alimentando não as pessoas que vão te ouvir, alimentando a sua alma. Existem pregadores que pregam para milhões de pessoas, mas não alimentam a sua alma. Às vezes, nos deparamos com essa situação, sempre priorizando alimentar você. Com papel em mãos, quem não tem papel, eu trouxe papel para você também. Que eu sou precavido. Todos têm. Todos trouxeram. Anota aí. Primeiro, coloca aí mulher. Escreva aí mulher. Escreva mulher. Escreva no topo da folha Mateus, capítulo 9, verso 20. Escreva no topo da folha Mateus, capítulo 9, verso 20.
de Mateus 9:20. Você pega uma folha, pega o seu caderno e escreve a primeira palavra que você está vendo no texto. Eis que uma mulher. Você coloca mulher que havia, ponto 2, você coloca aí 12, você coloca já o número 12, você já coloca embaixo o número 12, você pode colocar assim anos. 3, você coloca assim. Padecia. 4, você coloca fluxo de sangue. Ou fluxo de sangue, ou hemorragia. Irmãos, você está pregando na frente da igreja. Quando você fala fluxo de sangue, até mais ou menos é legal. Tem gente que fala, bem, o 2 é 12 anos. Você pode colocar o número 12, logo em seguida anos. 3, padecia. 4, você pode colocar fluxo de sangue ou hemorragia. Hemorragia é até mais viável. Meus irmãos, estou na frente de uma igreja discursando para 20, 30 pessoas, até dentro de uma igreja onde tem vários homens, várias mulheres. Irmãos, use a expressão hemorragia. Use a expressão hemorragia, né? Evite, dou um conselho aqui, evite usar aquela expressão. É que a pessoa ficou sangrando e sangrou para tudo quanto é lado. Irmãos, evite essa expressão. É uma expressão meio desconfortável e às vezes não é cabível. Correto, meus irmãos? Ou seja, use uma expressão que todo mundo entende, ou padrão, ou uma expressão mais simples. É muito importante, meus irmãos. Se torna mais viável, né? E outra, irmãos, você não dá uma gafe da falta de ética. Porque se você estiver pregando numa eclésia que tem muitos homens entendidos, erudits da palavra, às vezes eles, no final da sua pregação, ele vai lá e te chama e te exorta, te chama a atenção. Tá? O bom de vocês estarem sempre em casas de conhecimento, para vocês estarem, né, dentro de um padrão ético também. Né? Teve uma situação recentemente, que a irmã chegou numa igreja, aonde ela achou que ela estava, não sei se ela estava em casa, não sei se ela achou aonde que ela estava, que ela passou a mão no óleo ungido do pastor e foi ungir todo mundo que estava lá embaixo. O pastor, no meio do culto, epa, para tudo! Aqui só quem unge é o pastor. Irmãos, tomem cuidado, tenha a construção um pouco da ética. Tem coisa que é viável e tem coisa que não é. Às vezes, pedir até a permissão quando você está numa casa onde não é a sua casa. Estou pregando numa igreja onde não é a minha igreja. É importante você ter padrões de ética, tanto em alguns comportamentos, tanto também até você entender ali a casa onde você está. É uma casa que você conhece, é uma construção mais simples, mais viável, todo mundo ali te conhece, né? É diferente, para que em alguns lugares você não possa ser chamado a atenção. Vamos lá, ponto 5, escreva tocou, ponto 5, tocou. Ponto 6, você coloca orla, manto
particularmente a mesma coisa. Dentro do texto que a gente está lendo, Mateus capítulo 9, verso 20, primeiro tópico, mulher. Olha só como eu queria compartilhar algo lindo aqui com vocês, que vocês têm que se beneficiar dessas informações. Em uma folha separada, escreva assim comigo. Em uma folha separada, vire a folha. Você escreve assim: e uma mulher. Você coloca em cima e uma mulher. Você coloca em cima e uma mulher. E uma mulher. Ao escrever uma mulher, olhando para o texto agora, capítulo 9, verso 20, o texto fala o quê? Eis que uma mulher. Eis que uma. Você já tem mensagem para pregar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você leu Mateus capítulo 9, versículo 20. A primeira frase do texto está dizendo o quê? Eis que uma. Eu coloquei aqui mulheres extraordinárias na Bíblia. Coloca aí embaixo. Mulheres extraordinárias na Bíblia. O leque já abriu para você pegar. O leque já abriu para você trazer um ensino para mulheres. O leque já abriu para você trazer uma ministração. O leque já abriu para você dar até mesmo uma palavra. Isso é muito extraordinário. Por quê? Vou te falar o porquê. Porque 80% das pessoas que estão pregando nas igrejas não está pregando o texto que leu. A pessoa leu o texto e é nítido que a pessoa não aprendeu sobre o texto. Você abriu a Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 20. A introdução do texto está dizendo assim, ó: eis que uma mulher. O texto está falando. De um ponto de vista assim, sabe por quê? Porque quando a Bíblia fala assim, uma mulher, você pode já abrir o leque para mulheres. E eu coloquei aqui, mulheres extraordinárias da Bíblia. A primeira mulher que eu coloquei aqui, Maria, mãe de Jesus. Essa é uma mulher muito extraordinária, onde você pode aprender muitas coisas com essa mulher. Uma visão de perseverança, uma visão de entendimento, uma visão por ela ter sido escolhida. Uma mulher que foi escolhida para carregar no ventre um príncipe, o Salvador do mundo, do planeta. Ou seja, ela tinha características impressionantes. Por isso Deus escolheu ela. Isso é interessante. Em Mateus capítulo 9, versículo 20, a introdução do versículo 8 está falando: é uma mulher. Eu já entrei com a mensagem aqui. Eu já tenho uma mensagem para pegar. Mulheres extraordinárias. Eu posso pregar uma mensagem dentro desse título. Eu posso pregar uma mensagem dentro do tema. Meus irmãos, minhas irmãs, dentro do texto que você leu, é simples. Você precisa se identificar com o tema. O tema é o quê? Você só vai falar de um tema. Um versículo tem muitos temas. Olha para você ver. Esse versículo 20 tem um tema mulher, tem um tema fluxo, hemorragia, tem um tema tocou, tocar. Ele toca, nós tocamos. Tem o tema orla, tem um tema muito variado. O que eu preciso me conectar com
texto e o texto vai se conectar comigo. E a partir do momento eu simplesmente olhei para o texto e o texto já está trazendo mensagens para mim. Você vai dar um estudo para mulheres. Simples. Você leu o versículo 20. Você já abre o leque das mulheres extraordinárias na Bíblia. Mulher extraordinária na Bíblia. Maria, Raabe. Uma mulher mais extraordinária do que Raabe. Você está falando de uma mulher. Mais justo você abrir o leque sobre mulheres. Se o texto estivesse falando um homem, você abriu o leque de um homem. Você quer ver uma mulher que faz um casamento com essa mulher? A pecadora que beijava os pés de Jesus, a mulher que acariciava, a mulher que beijava e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, a mulher que quebrou um ano de trabalho, ungindo, preparando o corpo dele para Jesus. Olha você ver, a tríplice de 3 mulheres, a tríplice de 3 mulheres, já também abre o leque para você. Ponto 3, outra mulher extraordinária, Rebeca. Outra mulher extraordinária, Rebeca era uma mulher extraordinária em diversos aspectos. O aspecto mais interessante de Rebeca foi